Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 90, que é o salmo da nossa meditação nesta manhã. Salmo de número 90. Esse salmo fala sobre o nosso eterno refúgio. E este é o título da nossa mensagem. Nosso eterno refúgio. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Meus irmãos, há momentos na vida em que tudo aquilo que parecia sólido começa a vacilar. Essa é uma experiência neste mundo pós-queda. A saúde enfraquece, os sonhos, os anos passam. Os sonhos, muitos deles não se realizam. Pessoas que amamos partem. Pecados produzem feridas profundas em famílias e comunidades inteiras. Alguns lutam contra pecados persistentes e se perguntam se algum dia experimentarão verdadeira libertação. Outros carregam a dor de ver filhos, pais ou cônjuges se afastando ou caminhando longe do Senhor, sem demonstrar frutos de arrependimento. Há ainda aqueles que enfrentam enfermidades, limitações e perdas que lhes recordam diariamente da sua fragilidade. Em circunstâncias assim, sobretudo quando essas coisas enchem o nosso coração, uma pergunta é inevitável: onde está a nossa segurança? O Salmo 90 responde a essa pergunta, conduzindo-nos ao fundamento mais profundo da esperança do povo de Deus. Não por acaso, ele ocupa uma posição estratégica no saltério. O Salmo 89, você lembra, encerrou o livro 3. E ele encerra esse livro com um clamor angustiado. Para quem acompanhou na mensagem anterior, lembra que as promessas feitas a Davi de
preservar o seu trono para sempre parecem contraditadas pela história. A monarquia está em crise. O povo se pergunta onde estão as antigas misericórdias do Senhor. Tudo parece ruir. E então, de forma surpreendente, o livro 4 não começa falando de Davi, nem da monarquia, não começa falando de Jerusalém, mas ele começa falando de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A mensagem aqui é clara e pungente. Quando as estruturas humanas vacilam, observe, o trono de Davi caiu, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, o povo foi para cativeiro e está devastado. E agora, depois de tudo isso, o salmo que abre o livro 3, abre-o chamando a atenção, não para esta condição, mas para aquele que permanece. Então, quando as estruturas vacilam, Deus permanece. E como nós já aprendemos no Salmo 46, lá no verso 6, bramam nações. Bramar aqui é como o gemido de um animal, o rugido do leão, o grunhido de algum tipo de animal quando está em sofrimento. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Mas no mesmo salmo é dito: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando a história parece contradizer as promessas de Deus, Ele ainda continua sendo fiel. Mas o Salmo 90 não é apenas uma resposta à crise de uma nação. Ele é também uma resposta às crises da própria vida humana. Moisés nos conduz a olhar para duas realidades das quais ninguém pode escapar. Primeiro, nós somos seres transitórios, vivendo diante de um Deus, perante um Deus que é eterno. Para as crianças, transitório é aquilo que passa rápido, é aquilo que não permanece para sempre. A nossa vida passa rápido. Nós somos seres transitórios vivendo perante o Deus eterno. Segundo, ele vai mostrar que nós somos pecadores vivendo diante de um Deus santo. E aqui temos duas implicações da vida corandeu, que nós temos tanto falado. Nós precisamos entender que toda a nossa vida passa diante de Deus e nós nos preocupamos tanto com o que os outros pensam. Nós temos uma preocupação idolátrica com o que os outros vão dizer. E o mundo diz: não se preocupe com os outros vão dizer. Mas o mundo não nos dirige para Deus. Ele diz: preocupe-se com o que o seu coração diz. Não, a palavra de Deus mostra que nós temos que nos preocupar com o fato de que vivemos diante de um Deus que conhece as nossas ações e a quem nós haveremos de prestar contas. Deus é o único auditório que realmente importa, e os outros só importam na medida em que refletem o que Deus está dizendo sobre nós. Por isso devemos ouvir conselhos. Então, a vida corandeu tem essa implicação. Nós estamos diante de Deus, quer estejamos apercebidos, quer não. Quer nos importemos com isto, quer não, haveremos de prestar contas, mas nós somos seres transitórios diante de um Deus que é eterno, e somos pecadores diante de um Deus que é santo. Por isso, antes de apresentar suas súplicas, Moisés nos ensina duas perguntas fundamentais: quem é Deus? E quem somos nós diante dele? Na verdade, o autoconhecimento é algo que o homem persegue. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. Calvino se preocupava com esse autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, mas corretamente, refletindo a Bíblia, Calvino dizia: eu não posso conhecer a mim mesmo sem primeiro conhecer ao Deus a quem eu devo adorar e que me criou. E é exatamente nessa perspectiva que o Salmo é construído, porque somente quando compreendemos quem é Deus e, consequentemente, diante da luz do seu rosto, quem nós somos,
Quando compreendemos essas duas verdades, somos capazes de entender porque o Senhor é o nosso eterno refúgio, porque Ele deve ser o nosso eterno refúgio. Pensando um pouquinho no contexto literário, o título do Salmo identifica como, observe, oração de Moisés, homem de Deus. Esse é o único salmo do saltério atribuído a Moisés e por isso nos conduz aos dias da peregrinação de Israel no deserto. E precisamos entender, irmãos, embora não possamos determinar com absoluta certeza a ocasião em que foi escrito, o conteúdo do salmo nos leva a pensar nos últimos dias da vida desse grande líder de Israel. E nós temos aqui claramente uma espécie de crise existencial, porque ele está no fim da vida. E sabe, quando o homem se aproxima do fim da caminhada, a vida costuma passar como um filme diante dos seus olhos. As lembranças se acumulam, as vitórias e fracassos são revisitados, as alegrias e tristezas oriundas dessas lembranças se misturam. E o que Moisés via, irmãos, ao olhar para trás, não era um cenário simples, nem sequer um cenário feliz ou propriamente de triunfo. Praticamente toda a geração que havia saído do Egito, você lembra, havia perecido no deserto, por juízo do Senhor. Homens e mulheres que testemunharam as pragas que o Senhor enviou contra o Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, que ouviram a voz de Deus no Sinai, ficaram prostrados no caminho em razão da sua incredulidade e desobediência. Os seus irmãos, os irmãos de Moisés, os cooperadores mais próximos, Miriam e Arão, já haviam partido. Muitos dos anciãos e líderes que caminharam ao seu lado também não estavam mais ali. Por isso, quando Moisés fala sobre a brevidade da vida, ele não o faz como um observador distante. Ele havia testemunhado durante décadas o cumprimento da sentença divina contra o pecado, sentença pronunciada em Números 14. Então, todos os dias, Moisés via diante dos seus olhos a verdade registrada em Gênesis, que ele repete de maneira poética: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Mas, irmãos, havia algo mais doloroso. Nós precisamos entender o drama de Moisés quando ele escreveu este texto, porque havia ainda algo mais doloroso. Pense bem, esse é um final de ministério que, se eu pudesse escolher, não queria que para mim. Depois de 40 anos conduzindo o povo de Deus, Moisés sabia que ele próprio não entraria em Canaã. Por causa do seu pecado em Meribá, o Senhor lhe havia anunciado que contemplaria a terra prometida, mas não pisaria nela. Lá em Números capítulo 20, especialmente nos versos 11 e 12, o povo mais uma vez murmura. Depois de quase 40 anos, o povo murmura porque não há água. E Moisés fica zangado. Deus diz, olha, vai para um lugar lá em Meribá, vai para um lugar específico, você e Arão, e diante do povo, falai a rocha. Essa foi a ordem do Senhor, falai a rocha e dela sairá água. Mas Moisés estava zangado. E não era para menos, né, irmãos? Cerca de entre 35 e 40 anos, ouvindo um povo murmurador, um povo cheio de confusão, que frequentemente caía em idolatria, que não conseguia entender as palavras repetidas do Senhor. Moisés estava zangado. E às vezes o pecado do outro me leva a pecar, mas ainda que ele me leve a pecar, o pecado é meu. Então Moisés, em vez de falar a rocha, ele pegou a vara, o bordão e bateu 2 vezes na rocha, com raiva. A rocha era um emblema para o Senhor. Ele dizia, eu estarei diante de ti na rocha. É como se ele estivesse batendo no Senhor. E disse, porventura sairá água desta rocha para vós outros. E por causa disso, Deus disse, você não vai entrar em Canaã, porque você não me honrou diante dos filhos de Israel. E Canaã representava o quê? Representava descanso, estabilidade, o fim da peregrinação, habitação para Israel.
Contudo, aquele que conduzir o povo até as suas fronteiras, morreria às portas da terra, e não entraria. E como se isso não bastasse, você acha que isso é pouco? Deus também lhe revelara que após a sua morte, aquele rebanho se desviaria e quebraria a aliança. Isso está em Deuteronômio capítulo 31, e eu peço que você abra lá, porque é muito importante nós entendermos o drama de Moisés aqui. No verso 14, disse o Senhor a Moisés, Deuteronômio 31, eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da entrada. Observe, disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. E Moisés reúne o povo e diz, no versículo 29, porque no verso 28 e 29, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado, então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. E o cântico de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, é um cântico contra aquela geração que haveria se desviar. Fim da vida, não entrou no descanso, todos morreram, e ele ainda sabe que depois da sua morte, aquela igreja, em sua maioria, ia ser reprovada. O futuro próximo não era promissor. Então, do ponto de vista humano, irmãos, os frutos do longo ministério de Moisés pareciam ameaçados. Não é difícil, então, imaginar os sentimentos que poderiam brotar no coração de um homem em tais circunstâncias. Insegurança diante do futuro, frustração olhando para o passado por sonhos não realizados, tristeza ao contemplar tantas perdas acumuladas na igreja ao longo dos anos. Entretanto, é precisamente nesse contexto que ouvimos uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Uma geração se foi, outra virá, perspectivas ruins tenho para elas, mas Tu continuas sendo refúgio do Teu povo de geração em geração. A segurança de Moisés, irmãos, não estava na terra que ele pisaria, não estava na geração que se perdera no deserto, não estava nos resultados visíveis do seu ministério. O Deus eterno e não a terra era a sua habitação segura. O Salmo 90, portanto, irmãos, nasce do coração de um mediador que chegou ao fim do caminho sem entrar no descanso prometido. E é justamente por isso que ele tem tanto a nos ensinar sobre quem é Deus, quem nós somos e porque somente nele encontramos a verdadeira segurança. Porque nós precisamos lembrar de quem nós somos. Frequentemente nós nos iludimos com quem nós somos. E o mundo procura alimentar, afagar o nosso ego, fazendo-nos acreditar que somos mais do que de fato somos. Então eu quero trazer
estes aspectos de quem somos, já subentendendo quem é Deus. Então, em primeiro lugar, Moisés vai mostrar, do verso 1 ao 6, que somos seres transitórios diante de um Deus, vivendo diante de um Deus que é eterno. Somos seres transitórios diante de um Deus que é eterno. Observa que, apesar de toda a crise, o Salmo não começa falando do homem, mas de Deus. E essa ordem, meus irmãos, é importante. Moisés está prestes a refletir sobre a brevidade da vida, sobre a morte e sobre o pecado. Mas antes de olhar para a condição humana, ele fixa os seus olhos no Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E ele continua: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Observe o contraste. As gerações passam, uma sucede à outra. Homens nascem, vivem e morrem. Impérios surgem e desaparecem. Famílias formam e se desfazem. Gente próxima se vai, mas Deus permanece. Moisés acabara de assistir ao desaparecimento de uma geração inteira no deserto. Ele vira companheiros de caminhada a serem sepultados, e em breve ele mesmo partiria. Entretanto, havia uma verdade que permanecia inalterada: o Deus que havia sustentado Abraão, Isaque e Jacó continua sendo o mesmo Deus. Por isso ele declara: Tu tens sido o nosso refúgio, de geração, passando de uma geração para outra. E o termo, irmãos, aqui utilizado, possui um rico significado. Pode ser traduzido não apenas por refúgio, mas também por morada, habitação, e é usado em Deuteronômio 31 para descrever a habitação de Deus nos céus. Então, a ideia vai além de um abrigo provisório em tempos de crise. Ele não está apenas dizendo: Tu tens sido o nosso abrigo provisório em tempo de crise. Deus não é apenas um esconderijo ao qual recorremos ocasionalmente. Ele é o lar do seu povo. Ele é a morada eterna e permanente do seu povo. E Ele está presente mesmo quando o povo ainda está em peregrinação. E essa verdade ganha ainda mais força quando lembramos da situação de Moisés. Lembra? Canaã representava descanso, estabilidade, habitação. Mas Moisés não entraria naquela terra. Ainda assim ele podia afirmar: eu estou indo para a minha morada permanente. Eu continuarei na presença do Senhor. Eu entrarei na terra, na verdadeira terra do descanso. Por isso ele diz: o Deus eterno e não a terra é a minha habitação. Em seguida, Moisés amplia a sua visão de Deus. Ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É interessante que o texto em português captou bem que o hebraico não se divide em tempos, mas ele tem uma forma específica que pode apontar para o tempo dependendo do contexto. E o tradutor foi feliz aqui. Antes que nascessem o mundo, e os montes nascessem, e a terra e o mundo entrassem em trabalho de parto, é assim que está no original. De eternidade a eternidade, ele não diz tu eras, ele diz tu és, porque para Deus não há passado, presente e futuro. Nós sabemos que os montes, irmãos, eram considerados símbolos de permanência e estabilidade. Contudo, até eles tiveram um começo. Houve um momento em que eles não existiam. Houve um momento em que a terra ainda não havia sido formada. Mas nunca houve um momento em que Deus não existisse. Isso porque o Senhor não faz parte da criação, nem está sujeito às mudanças da história. Ele não envelhece, não enfraquece, nem é surpreendido pelos acontecimentos. O Deus que se revela a Moisés não é uma força impessoal, nem uma abstração filosófica. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus vivo e pessoal que age na história e sustenta o seu povo através das gerações.
é justamente a luz dessa eternidade divina. Observe, quem é Deus e quem sou eu, que Moisés passa a contemplar a condição humana. Veja o verso 3. Tu reduzes o homem ao pó. Quantas vezes você para relembrar, principalmente você, jovem, porque talvez os que estão mais velhos estão mais conscientes disso, ou não. Quantas vezes, jovem, você para pensar que um dia esse corpo forte, cheio de vigor, se tornará pó? Literalmente, pó. Veja, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Você percebe o que está ecoando aqui? As palavras pronunciadas por Deus a Adão e à humanidade por causa da queda, em Gênesis 3,19. Porque tu és pó, até que retornes ao pó, porque tu és pó e ao pó tornarás. Esta é a sentença do juízo divino sobre o pecado. Aquilo que parecia sólido revela-se frágil, e o que parecia permanente mostra-se passageiro. E para intensificar esse contraste, Moisés acumula imagens em um ritmo ofegante. Observe, mal nós captamos a primeira imagem, ele vai para a segunda, ele diz, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Pense na extensão de 1000 anos, não são nem como um dia, são como o dia que já passou, como a vigília da noite. Aquilo que para nós parece longo, para Deus é breve. Depois ele compara a humanidade a uma torrente. Você sabe que é uma torrente? Nós temos aqui vivido isso, né? Aquele rio que passa rapidamente quando dá aquela chuvarada e alaga algumas das nossas avenidas, ou interrompe uma estrada e de repente passa. Ela é como uma torrente, mas não só como uma torrente, logo ele vai para outra figura, são como um sono. Você sabe, um sono, você dorme e você não percebe passar o tempo, quando você abre os olhos, já passou a noite. É um sonho que desaparece ao despertar. Terceira figura é a relva, que floresce de manhã e é cortada. Essa palavra de manhã floresce, à tarde murcha e seca. A palavra murcha, a melhor tradução é, ela é cortada. Está falando daquela erva daninha, que tem flores inclusive, do mato, que é cortada, e ela logo vai secar. Então todas essas figuras mencionadas num só fôlego, apontam para a mesma realidade. A vida humana é breve. Jovens, não esqueçam isso. A juventude passa. E eu estou numa posição onde eu posso falar isso. A juventude passa e a gente não percebe. Mas devemos observar cuidadosamente o que Moisés está a fazer aqui. Ele não está a nos convidar a uma reflexão filosófica sobre a passagem do tempo. Ele está nos ensinando, irmãos, a viver corandeu. Quando o homem contempla apenas a si mesmo, quando ele olha apenas para si mesmo, quando ele é a sua própria referência, facilmente ele se ilude quanto à sua importância e permanência. Porém, quando se vê diante do Deus eterno, ele começa a compreender quem realmente é. Os homens que se apresentam diante de Deus, lamentando-se e suplicando, precisam saber quem Deus é e quem eles são. Quem é Deus? O Senhor eterno, que vive pelos séculos dos séculos. Quem somos nós? Criaturas frágeis, pueris, transitórias, dependentes. Essa verdade não foi criada, irmãos, óbvio, para nos conduzir ao desespero, mas a humildade, ela nos lembra que nossa segurança não pode repousar na saúde. Devemos nos preocupar com a saúde, sim. Tem alguns que são maus mordomos do seu corpo. Nós temos um dever de sermos bons mordomos do corpo e cuidar da saúde, mas não pode ser um cuidado idólatra, porque nossa segurança não pode repousar na saúde, não pode repousar na força, não pode repousar nos bens. Nossa segurança não pode
Mas eu sei disso, pastor, mas a gente o tempo todo está colocando a segurança nessas coisas. Ela não pode repousar. A nossa crise de ansiedade vem dessa segurança repousando nas coisas, mas ela não pode repousar na saúde, na força, nos bens, nos projetos, ou mesmo nos anos que ainda imaginamos possuir. A pergunta que o texto nos faz é simples: onde realmente está o nosso refúgio? Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, muitos procuram segurança na estabilidade financeira. Isso é tão claro que essa é a primeira coisa, é a coisa mais importante quando nós procuramos um emprego ou procuramos fazer faculdade. Muitos procuram segurança na família, na carreira, no reconhecimento ou até na sua própria força espiritual. Em parte, irmãos, essa é a razão porque vivenciamos crises nas áreas ligadas a esses tesouros sobre a terra. Nós lembramos que tudo isso pertence ao mundo das coisas transitórias. Quando nós perdemos uma dessas coisas, somente Deus permanece. Por isso o crente pode atravessar as mudanças da vida sem ser destruído por elas. Pode sofrer perdas sem perder a esperança e enfrentar enfermidades sem sucumbir ao desespero. Ele pode contemplar a própria fragilidade sem ser consumido pelo medo. O seu refúgio não está nas circunstâncias, mas naquele que é Deus de eternidade a eternidade, porque somos seres transitórios, vivendo perante um Deus que é eterno. Mas em segundo lugar, nos versos 7 a 11, Moisés vai mostrar que somos pecadores diante de um Deus que é santo. Somos pecadores diante de um Deus que é santo. Se os versículos anteriores explicam quão breve é a vida humana, esta seção responde a uma pergunta ainda mais profunda: por que a vida é assim breve e cheia de sofrimento? Moisés não atribui a morte ao acaso, não a explica como um fenômeno meramente natural, tampouco trata o sofrimento humano como uma simples característica da existência. Não é tipo dizer, a vida é assim mesmo. Não. Ele vai à raiz do problema. Veja os versos 7 e 8. Pois é uma conjunção conclusiva. Por que nós somos tão breves? Por que nós retornamos ao pó? Por que o Senhor nos sentenciou a isso? Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. E aqui, meus irmãos, o salmo se torna desconfortável para o homem natural, porque nossa tendência é falar sobre a morte, o sofrimento e as tragédias da vida. Isso é muito comum naquelas mensagens de autoajuda. Mencionar estas coisas sem mencionar o que as causou, o pecado. Pior do que a doença, pior do que a pobreza, a fome, o sofrimento, é o pecado. Por isso Moisés faz exatamente o contrário do que nós faríamos. Ele interpreta a condição humana à luz da santidade de Deus. Observe que o problema não é apenas que somos frágeis. Pense comigo um pouco. O problema é que somos pecadores. Nos versículos anteriores, Moisés mostrou quem somos como criaturas. Agora ele nos mostra quem somos como filhos de Adão. A propósito, essa é a tradução literal do verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos de Adão. É assim que está no hebraico. Então a linguagem empregada é solene. O Senhor colocou diante de si as nossas iniquidades. Percebe? Nós estamos corandeu, quer estejamos conscientes, quer não. Se você ainda não se converteu a Cristo, saiba que você vive uma vida diante de Deus, e Ele colocou as suas iniquidades, os seus pecados diante dEle. Aquilo que tentamos esconder, igreja, está diante dEle.
Aquilo que nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais e nossos amigos mais íntimos não veem, porque escondemos, está plenamente descoberto perante os seus olhos, estamos nus. Há uma ironia impressionante no versículo 8. Em muitos textos das Escrituras, a luz do rosto de Deus é fonte de bênção, favor e salvação. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, é a bênção araônica. Em muitos textos é favor e salvação. O povo de Deus frequentemente orava para que o Senhor fizesse resplandecer sobre eles o rosto, mas aqui a mesma luz assume outra função. Ela ilumina aquilo que eu e você procuramos ocultar nos escombros, nas trevas da nossa imundícia. Os pecados secretos, igreja, entenda, os pecados secretos, aqueles que estão sendo revelados, aqueles que ainda vão se revelar e nos espantar, estão diante do Deus que tudo vê. Oh, meus irmãos, quando vamos aprender que nenhuma máscara permanece em pé diante dele, a hora que ele quiser, ele vai nos desmascarar. Nenhuma aparência religiosa o engana, nenhuma justificativa humana encobre a nossa culpa. Nós estamos nus diante de um Deus que é santo. Por isso Moisés afirma: todos os nossos dias, verso 9, todos os nossos dias, não há um dia diferente, se passam na tua ira. Todos os nossos dias nós o desagradamos, todos os nossos dias nós o enojamos, todos os nossos dias nós entristecemos o seu espírito, todos os nossos dias. Não existe um dia na minha vida, na sua vida, em que nós não causemos o desagrado do Deus que é santo. Mas nós devemos tomar cuidado para não interpretar essas palavras de forma simplista. Moisés não está ensinando que todo sofrimento específico pode ser ligado a um pecado específico. O próprio restante das Escrituras rejeita essa conclusão. O que ele está afirmando é algo mais fundamental. Vivemos num mundo submetido aos efeitos da queda e sob a sentença pronunciada por Deus contra o pecado. A morte existe porque o pecado entrou no mundo. O sofrimento, as enfermidades, as lágrimas existem porque o pecado entrou no mundo. As feridas que carregamos e as feridas que causamos aos outros apontam para a mesma realidade. O pecado é extraordinariamente grave diante de Deus. Por isso o salmista prossegue no verso 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O seu ponto, irmãos, ele não está estabelecendo uma expectativa normativa de longevidade. O seu ponto é outro. Mesmo uma vida longa carrega as marcas da condição caída. Quando olhamos para trás, encontramos alegrias pelas quais devemos agradecer a Deus, mas também pecados dos quais nos arrependemos, oportunidades desperdiçadas, dores suportadas e consequências que não conseguimos apagar. Por trás dessas palavras está o reconhecimento de que realizamos menos do que imaginávamos e falhamos mais do que gostaríamos de admitir.
E é assim que chegamos ao verso 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? É uma pergunta retórica, e a resposta implícita é: ninguém compreende plenamente. Somos tolos por natureza, ninguém avalia corretamente a gravidade do pecado. Ninguém mede adequadamente a santidade de Deus. Ninguém entende completamente o que significa viver diante dele, cuja pureza é absoluta. É exatamente por isso que o homem precisa de sabedoria. A insensatez não conhece a seriedade do arrependimento. Somente quando começamos a enxergar o pecado à luz da santidade divina, passamos a compreender nossa necessidade da graça. E essa verdade fala a diferentes pessoas entre nós. Ela fala àqueles que tratam o pecado com leviandade, como se Deus não levasse a sério aquilo que sua palavra condena. Ela fala àqueles que vivem dominados por pecados escravizadores e já não conseguem enxergar uma saída. Ela fala também aos que sofrem por causa dos pecados de outros. Maridos e esposas, pais e filhos que carregam dores produzidas pela incredulidade, rebeldia e endurecimento de pessoas que amam. O Salmo 90 não minimiza nenhuma dessas realidades, mas também não nos permite permanecer na superficialidade. Ele nos conduz à raiz do problema, para que possamos encontrar a verdadeira solução. Somente quando compreendemos a profundidade da nossa necessidade, estaremos preparados para fazer a oração que Moisés fará a seguir. Depois de contemplar a Deus, depois de contemplar a natureza humana, nessa segunda metade do Salmo, ele passa da contemplação e da constatação para a súplica e a intercessão. Porque se apenas ficasse na desgraça humana, pelo juízo de Deus, ele não seria diferente, muito diferente, talvez um pouco, mas não suficiente, de Nietzsche, de Dostoiévski, de Albert Camus. Aqueles que costumam ler literatura clássica vão entender do que eu estou falando, eu não tenho tempo para explicar. Homens que tiveram uma visão da miséria humana, mas não tinham luz para entrar nesse labirinto escuro. Mas Moisés, pela graça do Senhor, tinha. Por isso ele passa da contemplação e da constatação para a súplica e a intercessão. E chegamos ao nosso terceiro e último ponto, versos 12 a 17. Que é uma afirmação: nossa única esperança está na misericórdia do Deus que é o nosso refúgio. Nossa única esperança está na misericórdia do Deus que é o nosso refúgio. Depois de contemplar a eternidade de Deus, a brevidade da vida e a gravidade do pecado, Moisés não termina em desespero, não termina deprimido. Ele transforma a sua angústia em oração. Crente, aprenda a transformar a angústia, a ansiedade em oração. Ele transforma isto. Aliás, esta é uma das grandes lições do Salmo. O homem natural transforma a sua angústia em revolta, em murmuração ou em desespero. Mas o homem de Deus transforma a sua angústia em oração. Por isso, a partir do verso 12, o tom do Salmo muda. Aquele que contemplou a condição humana à luz da eternidade e da santidade de Deus, agora se volta para o Senhor em súplica. A primeira petição é surpreendente: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, no verso 12. Frequentemente esse versículo é interpretado como um chamado à boa administração do tempo, não é? Sem dúvida há implicações práticas nesse sentido, mas Moisés está pedindo algo mais profundo.
Ele não pede simplesmente mais dias, também não pede dias mais fáceis, ele pede sabedoria. E essa sabedoria não é fruto da capacidade humana, ela precisa ser ensinada por Deus, porque o homem não chega sozinho ao correto entendimento da sua condição. A sabedoria é um dom divino concedido àqueles que reconhecem sua dependência do Senhor. E contar os nossos dias aqui significa aprender a enxergar a vida como ela realmente é, vivendo cada dia, buscando avaliar a nossa vida diante de Deus, reconhecer nossa fragilidade, nossa mortalidade, nossa necessidade da graça. Significa, irmãos, abandonar a autossuficiência e viver a cada dia à luz da eternidade. Por isso a verdadeira sabedoria não produz orgulho, mas humildade. E em vez da autoconfiança, ela produz dependência. E onde havia presunção, a verdadeira sabedoria produz arrependimento. Por isso, em seguida, Moisés apresenta uma série de petições que revelam onde repousa a sua esperança. Verso 13: volta-te, Senhor. Ele usa uma palavra que é a palavra para conversão: converte-te, Senhor. E a conversão de Deus não é conversão do mal, é a mudança de sua disposição para com aquele povo pecador. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Observe que interessante, o salmo começa, você vê Senhor, apenas a primeira letra em maiúsculo. Quando no Velho Testamento a palavra Senhor vem apenas com a primeira letra em maiúsculo, normalmente, quase totalidade das vezes, ela traduzindo a palavra hebraica Adonai, que aponta para Deus como o soberano. Mas agora ele fala Senhor no verso 13 com todas as letras maiúsculas, e essa traduz a palavra Yahvé, o Deus da aliança, aquele que é o Deus eterno dos versículos 1 e 2, é também o Deus que estabeleceu um relacionamento pactual com o seu povo. Por isso, depois de reconhecer a justiça da ira divina, Moisés agora apela para a misericórdia divina. Ele não apresenta méritos, ele não oferece desculpas, ele não reivindica direitos, ele simplesmente clama por compaixão. Então veio uma das mais belas petições do Salmo, verso 14: sacia-nos. Veja a palavra saciar, é matar a sede. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Mais uma vez temos aquela grande palavra pactual, a palavra benignidade, é a palavra hesed. Eu só estou pronunciando agora porque ela já é uma velha conhecida. Hesed é uma das palavras mais ricas da Escritura e descreve o amor leal, a misericórdia pactual, a fidelidade irretratável de Deus para com o seu povo. Um Deus que não desiste, um amor que não desiste. Sacia-nos com o teu amor que não desiste de nós. Observe o contraste. Durante boa parte do Salmo, Moisés falou sobre a ira de Deus. Agora ele clama por aquele amor que não desiste. Porque o mesmo povo contra quem ele se ira todos os dias, olha aqui para mim, esse mesmo povo que todos os dias o entristece, é o povo que ele ama e do qual ele não desiste. E não desiste de amar. A única esperança, irmãos, para pecadores quanto ao furor da ira de Deus, está na misericórdia do mesmo Deus que pode consumi-lo em sua ira. Então não adianta dizer: estou perdido, é o fim, vou-me embora. O verdadeiro crente vai ficar até que a luz da misericórdia de Deus se manifeste. Por isso Moisés prossegue no verso 15: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. E essa não é uma exigência dirigida a Deus, é uma expressão de confiança, de dependência. Ele sabe que o Senhor não abandona o seu povo à aflição para sempre.
Mesmo Deus que disciplina também consola. O mesmo Deus que fere é o que sara a ferida. Ele destrói e Ele mesmo restaura. Por isso esse mediador da aliança prossegue clamando: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Veja, ele sabia que a geração ia se desviar, mas ele não deixa de orar pela próxima geração. Essa é uma das marcas mais belas da espiritualidade pactual, porque Moisés não está preocupado apenas com os seus contemporâneos, ele olha para as gerações futuras. Aos teus servos, aqueles que estão aqui, apareçam as tuas obras, e aos filhos desses servos a tua glória. Lembremos-nos novamente do contexto. Deus já havia revelado que Israel se desviaria da sua morte, após a sua morte. Moisés não podia controlar o futuro espiritual daquela geração. Não podemos controlar o futuro espiritual dos nossos filhos, mas podemos orar. E ele ora para que seus filhos contemplem a glória de Deus. Quantos pais e mães conhecem essa angústia? Quantos cônjuges carregam o peso de ver alguém que amam distante do Senhor? Quantos servos de Deus olham para filhos, netos, familiares ou pessoas que discipulam e perguntam o que acontecerá com eles no futuro? Essa é uma pergunta contínua de um pastor. O versículo 16, no entanto, nos lembra que aquilo que não podemos transformar, podemos colocar diante de Deus em oração. Por isso o Salmo termina com uma petição repetida 2 vezes: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Depois de tudo que foi dito acerca da brevidade da vida, essa oração ganha enorme significado. Moisés sabe que o homem é transitório, sabe que seus dias passam rapidamente, sabe que suas forças se esgotam, mas também sabe que Deus pode dar permanência àquilo que é transitório. Deus pode extrair frutos permanentes daquilo que é transitório. Então, sem a intervenção eficaz de Deus, toda atividade humana é vazia e carece de fundamento, porque nossos esforços são limitados e por isso nossos projetos passam e a própria vida chega ao fim. Contudo, quando Deus age, aquilo que fazemos para a sua glória adquire significado duradouro. Talvez ninguém estivesse mais consciente disso do que Moisés. Aos olhos humanos, sua história parecia terminar de maneira frustrante. Que ministério aparentemente frustrante. A geração do Êxodo perecera, ele não pisaria em Canaã, o futuro era incerto, mas a sua confiança não estava nos resultados visíveis. Seu refúgio não estava naquilo que suas mãos haviam conseguido realizar. O seu refúgio estava no Deus cuja graça é capaz de sustentar, abençoar e confirmar as obras das mãos dos seus servos. É por isso que o Salmo termina em esperança. E ela não está no homem, não está no tempo, não está nas circunstâncias. A esperança está na misericórdia de Deus, que é de geração em geração o refúgio do seu povo. E eu quero então concluir, irmãos. O Salmo 90 nasce no coração de um homem que chegou ao fim da caminhada. Moisés contempla uma geração inteira caída no deserto. Vê a aproximação da própria morte. Sabe que não entrará em Canaã. Conhece a gravidade dos pecados e os efeitos da ira divina. Contudo, ao olhar para trás e para frente, encontra uma única certeza que sustenta a sua alma. E ela é suficiente. Senhor, Tu tens sido o refúgio, nossa morada, nossa habitação permanente de geração em geração. E ao longo do Salmo ele nos ensinou 2 verdades fundamentais. Somos seres transitórios vivendo diante de um Deus que é eterno. Somos pecadores diante do Deus que é santo. E essas 2 realidades devem eliminar toda a autoconfiança. Elas nos lembram que não podemos encontrar segurança em nós mesmos, nem nas circunstâncias, nem mesmo nas pessoas que amamos.
mas esse salmo também não termina na transitoriedade humana, nem na pecaminosidade humana, ele termina na misericórdia divina. E é justamente aqui que a mensagem do salmo alcança a sua plenitude em Cristo. Moisés foi o mediador de uma aliança marcada pela transitoriedade, pela morte. É por isso que ela é chamada de velha aliança. Mas Cristo é mediador de uma nova e superior e eterna aliança. Moisés conduziu o povo à escravidão, à liberdade, mas por causa da sua falha morreu à vista da terra prometida. Cristo, no entanto, conduziu o seu povo da morte para a vida e mesmo morrendo entrou triunfantemente no descanso que veio conquistar para os seus. Onde Moisés parou as portas, Cristo entrou. Não naquela terra, mas no descanso verdadeiro, na morada eterna, no tabernáculo não feito por mãos. Então, onde Moisés falhou, Cristo obedeceu perfeitamente. Onde Moisés não pôde conduzir o povo até o fim, Cristo nos conduz ao verdadeiro lar. A sentença que percorre o Salmo 90 não foi anulada, ela foi cumprida. O pó ao qual Moisés retornou, Cristo assumiu voluntariamente na encarnação. A morte que Moisés reconheceu, mas não pôde vencer, Cristo sofreu, enfrentou e derrotou. A ira de Deus que o Salmo descreveu caiu sobre aquele que não conheceu o pecado, para que pecadores encontrassem misericórdia. Cristo respondeu à oração de Moisés. Por isso, quando Moisés clama, volta-te, Senhor, nós contemplamos a resposta suprema dessa oração, irmãos, no Evangelho. Deus voltou-se para nós em misericórdia. Ele suspendeu a sua ira até que ela pudesse ser derramada gota a gota sobre o seu filho. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então o Salmo começa com a eternidade de Deus e termina com a graça de Deus. E entre esses dois polos encontra-se toda a história humana. E talvez você tenha chegado hoje carregando o peso dos seus próprios pecados. Você já está consciente deles. Talvez esteja lutando contra fraquezas que parecem não ter fim. Talvez esteja sofrendo pelos pecados de alguém que você ama. Talvez esteja enfrentando enfermidades, perdas ou incertezas quanto ao futuro. A palavra de Deus não ignora nenhuma dessas dores, mas também não permite que elas tenham a última palavra. A última palavra pertence ao Deus que é refúgio do seu povo. E em Cristo, o Deus eterno se tornou habitação para pecadores transitórios. Em Cristo a misericórdia triunfa sobre a condenação. Em Cristo a jornada termina em descanso. Por isso, ainda que os anos passem, ainda que as forças diminuam, ainda que laços de morte os cerquem, tramas de morte os surpreendam, não se desespere. Faça da sua angústia um combustível para a sua oração. Grite por socorro ao seu Deus, porque o Senhor continua sendo aquilo que sempre foi para o seu povo, nosso refúgio, de geração em geração. E o Deus que foi refúgio no deserto é o mesmo que em Cristo nos conduz à manhã definitiva, sem ocaso, quando veremos sua glória e habitaremos para sempre em sua presença. Louvamos o teu nome, ó Deus, por esse salmo desse homem de Deus, que em meio talvez à sua maior crise, pôde contemplar a glória do Senhor, o Deus eterno e santo. Pôde contemplar a miséria humana, mas foi levado pela graça e o poder do Senhor a clamar. E te louvamos porque, em clamando nessa que talvez fosse a sua última oração antes de morrer, ele reflete, Senhor, antecipadamente, profeticamente, o verdadeiro mediador. Aquele que hoje clama diante do Senhor e garante que o Senhor é o nosso refúgio. Seja bendito o teu nome, Senhor, seja bendito o nome de Cristo.
Aplica todas as verdades que aqui aprendemos, a cada um conforme a sua necessidade, para que alcancemos coração sábio. Por Jesus nosso Senhor, nós oramos agradecidos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.